sou a Gabriela Carvalho e hoje estou aqui no ateliê do professor Vanderlan, que vai contar para a gente um pouquinho de como surgiu a história da construção de implementos na educação física escolar e como funciona esse processo de construção a partir de cipó, sementes e madeiras. Olá, sejam bem-vindos a essa paisagem incrível. Hoje estamos aqui no ateliê do professor Vanderlan e estaremos contando um pouco sobre educação física escolar, criação de implementos, meio ambiente, sustentabilidade, e eu tenho certeza que você vai se interessar. Ele, que é formado em educação física, tem mestrado em meio ambiente e sustentabilidade da Amazônia, doutorado em biotecnologia em saúde, e vai contar pra gente essa junção, já que ele também cursa arquitetura e como ele faz essa ligação com a educação física. Oi, professor, compartilha pra gente como é que surgiu essa ideia de juntar a educação física com a arquitetura. Bem, Gabi, esse processo, na verdade, começou há 12 anos atrás, né, quando nós implementamos a educação física na plataforma da Universidade do Estado do Amazonas, tá? Através do sistema IPTV. Né? Eu ministrando uma disciplina que era recreação e lazer, eu verifiquei a dificuldade que esses acadêmicos do interior, na época eram 18 municípios, eles tinham quando eles iam para as escolas para fazer a educação física escolar. Né? Então daí em diante eu comecei a me preocupar com esse processo todo. Eu venho de uma família de artesão, né? Meu pai fazia móveis, então essa maestria de manusear esses implementos todos, foi a minha infância toda fazendo meus implementos, meus carrinhos de brinquedos. Então isso facilitou um pouco de eu transformar esse processo todo desses implementos da educação física com a matéria-prima da Amazônia. Né? Então aí veio a ideia. Né? É óbvio que esse processo já vinha lá de trás há muito tempo, né? Quando nas andanças pelo interior do Amazonas, mesmo antes de entrar na UEA, né? A gente já tinha essa noção de Amazônia, de material, de resistência de material, de sustentabilidade. Né? O meio ambiente também me deu essa visão ampla dessa biodiversidade que é a Amazônia. Né? Então daí a ideia surgiu mesmo praticamente há 12 anos atrás, quando eu comecei a confeccionar alguns implementos desse né, voltado para a educação física escolar, e a ideia maior desse processo todo foi tirar o plástico. Né? Então foi por aí a ideia. E qual é a sua relação com o plástico, referente a isso? Bom, o plástico tem uma vida útil de aproximadamente, isso aí vai variar de autor para autor, tá? Alguns autores falam em média, por exemplo, do PET. O PET tem uma durabilidade de 200 anos na natureza. Né? Outros plásticos mais resistentes chegam a 400 anos, né? Até ele se decompor todo. Hoje nós temos dados de peixes amazônicos, no caso do tucunaré em Balbina, do jaraqui em algumas regiões amazônicas, que já foram encontrados polímeros, né, de plásticos nas vísceras desses animais. Então, os exemplos no mar, tá, com a rede de pesca, com os outros tipos de plástico, tá, eu acho que ele é totalmente danoso à natureza, às espécies também existentes ali. Tá? Então, acho que nós temos que banir ele de vez da natureza. Eu sei que é um processo lento, é um processo de educação ambiental mesmo. Né? Eu praticamente, há muitos anos que eu bani da minha vida, né? Eu procuro de todo meio tirar o plástico dos meus implementos, tá? da minha vida pessoal. Tá? É uma questão pessoal minha, é uma questão de quem tem, acho que, uma noção de educação ambiental, bane. É um polímero feito do petróleo, né? O petróleo tem uma vida curta, já pré-estabelecida, né? Aproximadamente ainda mais uns 20 anos, vai terminar esse lençóis petrolíferos do Oriente Médio, ainda vai ter mais uns 20 anos ainda, de alguns lençóis petrolíferos ainda na Rússia, mas o mundo todo já está com essa visão ecológica, já está partindo, entendeu? Para as energias limpas, seja ela eólica, seja ela movida a energia do sol, entendeu? E por aí vai, né? Então nós temos esse mundo todo a ser explorado, e o plástico está no meio desse processo, trabalhando com uma noção danosa ao meio ambiente. Por isso que eu parti dessa premissa de fazer os implementos tirando o plástico desse processo. Assim como ele
prejudica os animais, consequentemente nós seres humanos, já que nós nos alimentamos, né? E realmente é muito danoso a nós. E, professor, qual material que o senhor utiliza para fazer esses implementos? Né? Como o senhor consegue esses materiais? Como é que funciona esse processo? Nós estamos dentro do maior centro de biodiversidade do mundo, que é a floresta amazônica, tá? Seja fauna, seja flora, nós estamos dentro desse processo. Essa matéria-prima está dentro da floresta. Eu costumo sempre dizer, e eu cito isso no livro que estou fechando, que é o uso de material sustentável da floresta para a aula de educação física escolar, que eu cito muito no caso do João Batista Freire, quando ele disse que falta para o educador físico é criatividade e vergonha na cara. Tá? Então nós temos todo esse material, nós temos as sementes amazônicas que são brilhantes, tá? E com uma resistência do material totalmente resistente. Nós temos os cipós amazônicos, que são vários, cipó titica, cipó envira, cipó embuia, e por aí vai. Tem vários tipos de cipós dentro da Amazônia. Tá? O apuí, que é um tipo de cipó de um diâmetro maior. Tá? Você tem as madeiras amazônicas, que são de uma resistência fora do comum. Tá? Então você tem todo esse equipamento dentro da floresta. Né? E não precisa nem você destruir isso, porque a natureza proporciona isso, ela tem uma vida útil, ela vai cair ali pelas intempéries da natureza, pelo raio que vai cair, que vai derrubar tantas árvores, você coleta isso. E esse exemplo nós vimos quando nós ministramos algumas disciplinas e começamos a construir esse material. Ideias maravilhosas que os alunos trouxeram, e daí nós fomos começando a criar esses implementos. Professor, quando o senhor consegue esses materiais, tem algum custo? Como é que funciona para a confecção desses materiais, desses implementos? O amazônica, o educador físico que está se formando, que vai obter essa informação e vai observar esse processo como um todo, sai a custo zero, porque ele tem as sementes, ele tem os cipós, ele tem as madeiras lá dentro da floresta. Tá? Ele vai ser um coletor, na verdade, desse processo. Ele não vai ter dificuldade nenhuma. Tá? Ela chega, ela está ali ao lado dele, totalmente disponível, né? Ao lado dele, dentro da floresta. Né? Tanto para a confecção dos implementos, como as bolas também, que é um implemento. A bola é um processo um pouco mais avançado, mas daqui a pouco a gente chega lá. Esse material, ele é endêmico amazônico, ele só tem na Amazônia. Ou seja, a Amazônia é legal como um todo, o cipó ele está sendo produzido dentro da floresta. Uma boa parcela desse cipó ele é parasita, tá? Ele vai matar aquela árvore, então ele tem, a partir do momento que ele é coletado, ele preserva esse ambiente como um todo. Né? Ele, em média, o cipó que eu pego hoje, eu compro ele aqui em Manaus, mas no interior ele está disponível, é o famoso cipó titica, é uma das fibras mais resistentes que nós temos em se tratando de fibras naturais, muito mais do que o junco, muito mais do que o bambu. Tá? A elasticidade dele, a flexibilidade dele, tá? Para ser trabalhada é uma coisa fora do comum. Tá? E eu pego ele de Barcelos, né? Mas tem vários municípios que produzem isso. Tá? Os índios lá de Barcelos tiram tanto o cipó titica como também a piaçava. Tá? Então eu compro esse material aqui em Manaus. Mas vocês lá no interior da Amazônia, isso está disponível dentro da floresta. É só entrar com um caboclo, com um colono lá, um típico caboclo amazônico, que ele vai dizer para você qual é o cipó. Ele vai te mostrar várias etapas do cipó, tá? E vários tipos de cipó. O mais resistente que tem, já conhecido, e para a confecção do mobiliário urbano, seja ele qual for, é o cipó titica. Né? Isso está na floresta. Né? As sementes também são outros exemplos inúmeros de sementes altamente resistentes que você pode utilizar. Por quê, Gabriela? Porque essa noção nossa da educação física escolar é fazer com que a criança, ela, através do conteúdo programático das secretarias, o esporte seja massificado, a recreação e lazer massificado dentro de todo o processo do ensino e da aprendizagem na escola. Tá? Se ele depois vai sobressair no atletismo, no basquete, no voleibol, qualquer modalidade esportiva, isso aí é um outro processo depois, que é o alto rendimento. O nosso, como educador físico, é fazer com que ele passe por todas essas etapas do conhecimento, tá? E depois ele vai, se ele vai se destacar ou não, é um outro processo dentro da vida dele. Para ter aspectos experienciais, né? Exatamente. Porque ele possa ter ali uma gama de experiências em todas as modalidades. E o que é interessante nesse processo, Gabi, é que ele tem essa noção, né? A partir do momento, essa experimentação eu já fiz na educação infantil, tá? A partir do momento em que a criança começa a executar
a fazer aqueles implementos, ela dá mais valor. Tá? E tu traz em comum acordo com a educação física, tu traz a geografia, tu traz a história, tu traz a noção do meio ambiente, entendeu? Tu traz a noção da ciência. Os temas transversais que já alinham. Exatamente, entram diretamente aí dentro desse processo. Né? Então, além da educação ambiental, tu trabalha também os temas transversais, como você citou muito bem. É muito interessante quando a criança participa de todo o processo, que ela dá valor e ela entende como funciona aquilo, as funcionalidades, né? Isso é muito interessante desde pequeno, que a criança, que o aluno tem essa vivência. Falando agora da preservação, por que o senhor cita tanto o cipó? Qual é a prioridade? Por que o cipó? Ele tem algo de especial? Prejudica a natureza? Como é que funciona esse processo? Por que o cipó? O cipó titica, ele é uma das fibras mais resistentes que nós temos, das fibras naturais. Tá? Ele é um parasita, ele vai matar a árvore no decorrer do tempo. Então, a partir do momento em que você extrai esse, você gera riqueza para aquela comunidade, tá? A Amazônia que está ali dentro, para aquele caboclo, para aquele ribeirinho, tá? e vai gerar renda para aquela sociedade como um todo. Né? Então, você está fazendo bem, tanto o cipó titica como o apuí. Tá? Eles são dois parasitas das árvores que vão com o tempo, ele vai matar aquela árvore lá. Então, nesse processo todo, ele é uma fibra altamente educativa. Tá? Hoje o cipó, para você entender esse processo, todo cipó que chega aqui em Manaus, ele é exportado, principalmente para o Rio de Janeiro, para a confecção de artesanato. Outrora, esse processo todo era feito, vinha para Manaus, mas eram confeccionados mobiliários, tá? As cadeiras, as mesas, as luminárias, e por aí vai, vários implementos da nossa residência que eram confeccionados com cipó titica. Né? Hoje, muito pouco é feito com isso. Né? Esses tradicionais artesãos foram morrendo, não houve uma sucessão de alguém para continuar com esse mobiliário, e esses implementos muitas das vezes pelo mercado, que o mercado ele é altamente consumidor, né, da madeira e de outros produtos mais, e adentra com as grandes franquias, né? Seja ele no mobiliário que está dentro da nossa residência. E esse material, que é um material de cunho amazônico e propício ao nosso clima, né? A nossa intempéries da Amazônica, com chuvas torrenciais, com sol torrencial, é muito visível isso. Né? Tu entra numa casa de quem quer que seja, né? São sofás, né? com materiais não adequados à Amazônia. Direto e indiretamente, você vai gastar muito mais energia com ar-condicionado, entendeu? Para climatizar aquele ambiente, porque o próprio implemento lá, residencial da sua casa, não é propício às intempéries amazônicas. Então, por isso que o cipó, ele é uma fibra resistente. O mobiliário, além da beleza que é o mobiliário feito com essa fibra, tá? Tem toda a situação das cadeias produtoras no interior do Amazonas que poderiam gerar riqueza e renda. Infelizmente ele está passando por aqui, está sendo armazenado dentro do container e está sendo vendido no eixo Rio-São Paulo. O que é mais importante é que a gente não precisa desmatar para conseguir esse material. Né? São justamente aquilo que a natureza já desperdiçou, já teve sua vida útil utilizada, e aí a gente pega para fazer outras coisas. A natureza, Gabi, ela proporciona tudo. Tá? Tem uma ciência recente, uma coisa de umas 10 anos atrás, trabalhada por uma pesquisadora americana, que é chamada de biomimética. Bio é a vida, mimética é a imitação. Tudo, né? Tudo que você olhar, seja as residências, seja imobiliários, tudo que você olhar da vida, se você voltar atrás, há 500 anos atrás, eu acabei de ler a biografia do Leonardo da Vinci. Tá? Então, vários implementos dele, ele se baseou na natureza. Seja o paraquedas, seja as pontes que ele idealizou e vários outros implementos que ele idealizou e deixou em desenhos, ele se baseava na natureza. E várias outras coisas. Hoje você tem a nossa área de educação física, nossa área voltada para o desporto, né? Vários implementos que nós usamos, seja os esquis, né? Seja a asa delta, vários outros implementos, inúmeros, né? Eles estão voltados para a imitação da natureza. Então o homem tem que não só observar a natureza, como também ver os materiais que esses animais utilizam, que eles usam. Os exemplos estão aí, as nossas vestimentas e tudo mais, né? É cópia da natureza como um todo. Né? Nós, em pleno século XXI,
estamos cada vez mais nos afastando da natureza. A natureza, ela não fala, ela reage, tá? E a reação dela é crucial e é muitas das vezes endêmica. Nós estamos passando por uma situação dessa, né, de uma pandemia, de uma endemia, que é um exemplo típico disso, tá? O homem está brincando com a natureza ela não fala, ela reage. E quando ela reage, ela tem reações drásticas, muitas das vezes dramáticas, mas infelizmente é isso que ocorre. Maravilha. E agora, o senhor vai explicar pra gente, né, como faz esses implementos e o que precisa essencialmente para fazer esses materiais? Precisa de muito equipamento? Como é que funciona? Não, como eu falei, tá? A floresta tá com a matéria-prima bruta lá dentro. Eu acho que falta um pouco de criatividade. Tá? Eu posso mostrar para vocês como ocorre esse processo todo, né? O cipó, ele vai ter que ser coletado lá, vai entrar na floresta, tirar o cipó. As madeiras, muitas das vezes, ela volta, esse ciclo biogeoquímico da matéria orgânica, ele volta a se decompor. As madeiras que caíram ali das árvores, ela vai se decompor na natureza. Se você coletar, você vai ter um preparo dessa madeira e você vai continuar a fazer, vai dar prosseguimento de alguns implementos. Né? Então eu posso mostrar para vocês como é que acontece isso, como é que você prepara essa fibra, tá? Ela vem crua, e como é o processo de preparo dela para você começar a tecer esses implementos. Posso fazer isso. Agora a gente vai mostrar, né, como é que vem esse cipó e qual é o processo que o senhor faz até ele chegar no produto final que o senhor precisa.